Fala pessoal, mais um episódio do Revise Comigo aqui da Capriata Educação. Vou trazer algumas questões para vocês que já caíram aí em provas de certificações, então já pega aí o seu papel, já pega a caneta, prepare-se para anotar que pode ser que esteja caindo aí na sua também. Se você não me conhece, sou o professor William Capriata, professor de certificações financeiras e concursos bancários. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Bora lá, sem mais enrolação, começar a nossa revisão. Pessoal, bora! Questão 14092. Entre dois fundos ativos, o investidor deve escolher aquele que tenha historicamente o maior. O que é um fundo ativo? Um fundo ativo, ele está oscilando aqui dessa forma, né? Vamos colocar aqui, esse é o rendimento do fundo de investimento. Ele está sempre rendendo acima do seu benchmark, ou pelo menos ele busca render acima do benchmark, né? Então, vou colocar aqui, ó, benchmark. Isso é um fundo ativo. Você vê que o rendimento dele está sempre acima do seu índice de referência. Ok, se eu tenho dois fundos que são ativos, ou seja, os dois estão oscilando acima do benchmark, eu vou escolher um que tem beta maior? Não, né? Porque betas maiores implicam em riscos maiores. Desvio padrão é a principal medida de risco de mercado, então também não vou colocar ele. Índice de oscilação também não. Índice de Sharpe, o que é um índice de Sharpe? Essa é a resposta, tá? Mas o que significa ele? Ele significa o seguinte, ó. Para cada 1% de risco que você corre, você tem tantos por cento de retorno. Por exemplo, vamos supor que esse fundo ele está rendendo 2% e o outro fundo aqui, o outro fundo ativo, ele tem um rendimento de 3%. É um índice de Sharpe de 2 e um índice de Sharpe de 3, tá, pessoal? Qual que você escolheria? Você escolheria o que tem índice de Sharpe de 3. Por quê? Porque significaria que para cada 1% de risco que aquele fundo corre, ele tem 3% de retorno esperado. Então você corre menos risco para mais retorno. Resposta, letra D. Em relação ao COI, Certificação de Operações Estruturadas, os documentos que são obrigatórios são: termo de adesão, ele é obrigatório? Sim, é. O DIE, que é o documento de informações essenciais, esse aqui é obrigatório também, tá? Então essa está falsa, tá bom? Então letra A, falsa. B, obrigatório e obrigatório, pronto, já chegamos na resposta correta. Tá? Então tem que ter o termo de adesão para falar que eu tive ciência ao risco, e o DIE é justamente onde vai trazer todo o resumo ali do COI. Vai falar quem que é o emissor, como que é estruturada, quais são os riscos e tudo, tá bom? Então resposta letra B. Quando comparado ao ativo livre de riscos, o spread de crédito é uma medida que... Ó, pessoal, quando eu falo ativo livre de risco, eu estou falando basicamente dos títulos públicos federais, tá? Que são livres de risco. Quando eu falo spread, eu estou falando o quê? Diferença. Então, diferença do quê? De taxas, tá? Diferença de taxas. Então, se eu estou comparando um determinado produto de investimento, ó, vou colocar aqui um ativo, eu estou fazendo a comparação com o título público federal, que é livre de risco. Se, por exemplo, o título público estiver me pagando aqui 6% e o ativo estiver me pagando 8%, então nosso spread seria justamente a diferença, que seria 2%. Tá bom? Então, ela é uma medida que representa o risco total de um investimento? Não. Tá? Ele está perguntando somente o spread, a diferença dessas duas taxas. O risco total seria os 8% inteiro. Ele quer saber apenas esse 2. Representa, ó, a probabilidade de inadimplência do emissor do título. Então, justamente por este emissor não ser o governo, ele vai ter um risco de crédito, por mais que seja mínimo, mas ele vai ter. E justamente pelo fato de ele ter, ele vai ter que pagar uma taxa a mais do que o título público, que é essa taxa de spread de crédito, tá bom? Então, representa essa probabilidade de inadimplência do emissor do título. Não é oscilação, porque não é risco de mercado. E sempre será uma taxa negativa? Não, você está pagando uma taxa positiva. Resposta letra B. Com relação às modalidades, os fundos fechados são aqueles em que os cotistas podem resgatar suas cotas somente ao término do prazo de duração. Essa está correta, tá, pessoal? Ah, William, mas você falou que se eu quiser vender minha cota para outra pessoa, eu consigo sair. Beleza, aí você está negociando ela no mercado secundário. Mas aqui ele está falando resgatar as cotas. Resgatar direto com o fundo é somente quando ele terminar. Ó, de renda variável, por determinação legal, não pode comprar cotas de outros fundos. Isso daqui está falso. Pode sim ter um fundo de investimento em cotas de renda variável. Exclusivos são voltados para um segmento de mercado, como empresas do segmento de energia elétrica, nada a ver. Lembra que fundo exclusivo é voltado para investidores profissionais. E multimercados são fechados? Não, pode ser fechado ou aberto. Então, ó, resposta letra A.
Então essa foi a nossa revisão de hoje, pessoal. Semana que vem tem mais, tá? Toda semana eu tô publicando aí os vídeos com algumas questõezinhas que podem estar aparecendo aí na sua prova. Lembrando, os preparatórios completos estão todos aqui, ó, na descrição desse vídeo. Tchau, tchau e sucesso para cada um de vocês.